novo. Então vamos continuar nossa matéria de função. Hoje nós vamos começar a ver a função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau é toda a função desse jeito aqui, ó. Ela é escrita dessa forma: ax mais b. Por exemplo, 2x mais 3, 5x mais 1, x sobre 2 mais 9, 3x, 4x, x sobre 5. Tudo isso é função do primeiro grau, tá? Mas, lembra, não tem x quadrado, hein? Apareceu x quadrado, x ao cubo, raiz de x, não é. A função do primeiro grau é simplesinha, só tem o x e ele está elevado a 1, por isso que ela é chamada de primeiro grau. Mas ela recebe outros dois nominhos, por exemplo, o a e o b. Se o a for 0 e se o b for 0, se os dois forem diferentes de 0, então tem esses nomes, que é o que vai aparecer agora, ó. Quando o a é diferente de 0 e o b é diferente de 0, essa função é chamada de função afim. Agora, se o b for 0 e o a for diferente de 0, ela é chamada de função linear. Uma coisa que eu vou falar para vocês: a função do primeiro grau, nunca o a pode ser 0. Essa é a condição necessária e suficiente para que a função do primeiro grau exista. O a não pode ser 0. Mas existe um caso especial de uma função, que a gente estuda ela não é a função do primeiro grau, mas a gente estuda ela dentro do capítulo de função do primeiro grau, tá? Que é a função constante. A função constante, o a vale 0 e o b é diferente de 0. Então aqui eu coloquei uns exemplos para vocês, tá? Essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. O a é 2 e o b é 3. Então, o a é diferente de 0 e o b é diferente de 0. Então, ela é chamada de função afim. Essa daqui, g de x igual a 4x. O a é 4, o a é sempre o número que está com o x, tá? O a é 4 e não tem o b. Então, o b é 0. Essa função é chamada de função linear. E essa daqui, h de x igual a 7, não tem o x, ou seja, o a é igual a 0, só tem o b. Então, ela é chamada de função constante. Então, essa daqui é afim, essa é linear e essa é constante, ok? Então, agora vamos fazer uns exercícios. Esses exercícios aqui são básicos, é o comecinho de função, é o que a gente chama de valor numérico da função, você pegar um número e colocar no lugar do x. Nós já vimos um pouquinho nisso, mas agora quero aprofundar um pouco mais, mas só com a função do primeiro grau, tá bom? Então, nós temos aqui uma função, ó. Dada a função f de x igual a menos 3x mais 1 sobre 4, ela é uma função afim, tá certo? Vocês não vão me falar que o a é menos 3 e o b é 1. Não. Tem 4. Então, o a é menos 3 quartos e o b é 1 quarto. Quer saber quanto é o f de 2? Você coloca o 2 no lugar do x. Então, menos 3 vezes 2 mais 1 sobre 4. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 mais 1 sobre 4. Então, vai dar menos 5 sobre 4. Pronto, é só isso. Quis fazer esse exemplo facinho para a gente lembrar como que é a questão da continha. Agora um exemplo com fração. Toma cuidado com a fração. Então, f de 1/3. Agora vai pagar esse 1/3, porque 1/3 vai ficar muito fácil. Tá bom? Vou tirar 1/3. 1/3 vai ficar fácil. E eu vou pôr 1 quarto. 1 quarto vai ficar um pouco mais trabalhoso. Vamos lá. Vamos colocar 1 quarto no lugar do x. Então, vai ficar menos 3 vezes 1 quarto mais 1 e sobre 4. Menos 3 vezes 1 quarto mais 1 e sobre 4. Matemática básica, hein? Primeiro vamos resolver aquela multiplicação. Menos 3 vezes 1 quarto, que vai dar menos 3 quartos. Menos 3 quartos mais 1 e sobre 4. Agora, lá em cima, no numerador está
menos 3 quartos mais 1. Eu vou fazer o MMC só lá em cima. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. Mais 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 dá 4. Sobre 4. Se eu tivesse deixado aquele 1/3, não ia ter aquele MMC lá em cima, tá? Eu queria que vocês fizessem com aquele MMC. Então, agora vamos resolver aquela continha. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, vai ficar 1 quarto sobre 4. Divisão de fração, como é que resolvia? Copia o de cima vezes inverte o de baixo. Então, vai ficar 1 quarto vezes, e 4 sobre 1 a gente inverte, fica 1 quarto também. Então, vai ficar 1 quarto vezes, esse 4 vai inverter. Vai ficar 1 quarto também. Então, vai dar 1 sobre 16. Então, olha só. O número bonitinho, 2, natural, fica facinho a conta. Agora, quando é fração, já dá um pouco mais de trabalho. Esse é o objetivo dessa aula. Vocês trabalharem mais com esse tipo de conta, só que com fração. Tá certo? E daí, os exercícios que eu vou passar para vocês, depois de atividade, também só vai ter bastante fração. Vamos fazer essa daqui agora. F de menos 1 mais F de 3 sobre F de meio. Vamos calcular cada F separado. Depois eu junto todos. Vamos fazer o F de menos 1. Coloco menos 1 no lugar do x. Menos 3 vezes menos 1 mais 1 sobre 4. Então, menos 3 vezes menos 1 e mais 1 sobre 4. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Mais 1 sobre 4. Então, vai dar 4 sobre 4, que é 1. Certo? Menos com menos mais, daí fica 3 mais 1, que é 4. 4 dividido por 4, 1. Agora o do 3. F de 3. Coloca o 3 no lugar do x. Menos 3 vezes 3 mais 1 e sobre 4. Menos 3 vezes 3, menos 9. Mais 1 sobre 4. Menos 9 mais 1 é menos 8. Vai pensar aqui que é menos 10, hein? O sinal do 9 é menos, o sinal do 1 é mais. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Menos 8 dividido por 4, menos 2. E agora os dois foram muito bonitinhos, né? Agora o F de meio. Coloca o meio no lugar do x e faz tudo aquele negócio lá. Menos 3 vezes meio, mais 1 e sobre 4. Menos 3 vezes meio, menos 3 meios. Tá escutando, Ciano? Vai bater. 10 vezes. Menos 3 meios mais 1, vamos fazer MMC. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Sobre 4. Agora vou fazer a continha lá em cima. Menos 3 mais 2 é menos 1. Sobre o 4. Como faz agora? Copia o de cima vezes inverte o de baixo. Então, ficou menos meio sobre 4. Daí, menos meio vezes inverte 4, 1 sobre 4. Agora, multiplica. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Isso, calculamos os 3 F's. F de menos 1, que deu 1. F de 3, que deu menos 2. E F de meio, que deu menos 1/8. Só que agora tem que vir aqui em cima e substituir. Então, o F de menos 1 deu 1, mais o F de 3 deu menos 2, sobre, e o F de meio deu menos 1/8. No numerador primeiro, a
Menos com menos, mais. Sumiu menos. Agora é só você fazer o de cima vezes inverte o de baixo. Então lembra, o que eu disse ali? Que o menos com menos dá mais. Não preciso mais pôr aquele menos. Copiei o 1 de cima vezes inverti o de baixo. 1 vezes 8 sobre 1, 8. Prontinho! E é isso por hoje. Então vocês depois vão fazer as atividades baseados nesses exercícios aqui. E copiem essa matéria no caderno, pessoal. Um beijo, fica com Deus!